A chuva torrencial dos trópicos não impede uma dança, porque aqui, nesta parte do mundo, o povo tem como primeira fé uma crença panteísta, onde Deus e natureza são a mesma coisa. Fiji é um arquipélago de 800 ilhas situado em um pequeno pedaço do vasto Oceano Pacífico, o mar que ocupa um terço de toda a superfície do planeta. Como um punhado de esmeraldas lançado nos mares do sul, as ilhas Fiji permaneceram intocadas e desconhecidas por milhares de anos. As ilhas eram protegidas por uma insidiosa barreira de corais, e um longo silêncio de milhares de anos era rompido apenas pelo ruído do vento entre as palmeiras, pelos trovões e pela chuva. Todos esses eram sinais e vozes da divindade, a natureza protetora e generosa, onde Deus era a chuva, o trovão, a serpente e o peixe-gato. Hoje, Fiji é um dos destinos mais procurados pelo turismo, em busca dos últimos paraísos e de viagens únicas na vida, como as Galápagos e Bali. Fiji é o outro lado do mundo e não apenas em sentido metafórico. Aqui é o local exato do meridiano de Greenwich, onde nasce o dia. Este é o mundo de Tikana, na Ilha Verde de Batulé. Ao amanhecer de cada novo dia, Tikana, a mulher mais velha do vilarejo, percorre um longo caminho, vestida em seu tarong e acompanhada pelo alto ruído do mar. Ela vai cumprir um rito antiquíssimo, cuja observância, transmitida de mãe para filha, dura milênios e está ligada a uma lenda. Pois aqui nas Ilhas Fiji, lendas e mitos estão sempre na origem de cada preceito da fé e de cada código ético. Essa lenda narra que na ilha de Batulele vivia Yaleva, a tia do chefe. Ela era tão bela que todos os poderosos do vilarejo a pediam em casamento, mas Yaleva, altiva e insaciável, recusava a todos. Perto da ilha vivia um jovem, filho do chefe da aldeia. Fascinado pela jovem, ele também quis pedi-la em casamento, sendo bem recebido pelo chefe de Batulele, a quem presenteou, entre outros mimos,
com a mais apetitosa das iguarias, uma cesta de grandes camarões vermelhos cozidos em um grande coco. Mas o presente excepcional não comoveu a belíssima Yaleva, que ordenou às mulheres de sua corte que atirassem o pretendente e sua cesta de camarões dos altos picos das gargantas da águia. Milagrosamente, ao entrarem em contato com a água amarga do mar, os camarões vermelhos reviveram e salvaram o jovem, que assim pôde retornar à sua terra e se tornar rei. A partir daquele dia, os camarões de Batulele tornaram-se sagrados, pois foi reconhecida neles a presença do mana, aquela força sobrenatural, por vezes negativa, por vezes protetora, e de origem incognoscível. Essa energia vital e inspiração original do misticismo oceânico fez com que fosse absolutamente proibido, a partir daquele dia, pescar e ainda mais comer aqueles camarões. Eles se tornaram tabu. Violar o tabu significa expor-se indefeso ao poder negativo da força vital humana. E o tributo de Pucana é ao mesmo tempo exorcismo e oração. Agradeço a todos. Apesar do progresso da cultura ocidental e de um século de administração britânica, grande parte da cultura e dos costumes originais dos fijianos ainda sobrevivem, sobretudo nas ilhas menores e em áreas marginais aos centros urbanos. Aqui, a vida permaneceu como os indígenas a conduziram por séculos, antes da penetração europeia, excluindo-se a prática de guerras tribais e do canibalismo. Aqui, em suma, continua-se a viver como em uma ancestral, firme e serena consciência de que, no respeito aos ritmos e equilíbrios eternos da criação e à lógica nativa das urgências primárias, não existe alternativa, a não ser na violência e no domínio sobre a natureza. E a natureza, neste fragmentado e paradisíaco pedaço de mundo, parece querer retribuir o respeito e a confiança absoluta e cega que se deposita nela. É uma natureza generosa e pródiga. O inhame e a tapioca crescem na grama perto das cabanas. A fruta nas árvores é exuberante e peixes e tartarugas frequentemente se aproximam da costa, permanecendo ali durante as marés baixas. É agudos, portanto, um pacto entre o homem e a natureza, no qual há o direito de ser protegido e nutrido por ela. Corresponde o dever de respeitá-la e não de causar violência, dentro de uma perfeita harmonia ecológica, longe da lógica predatória do mundo industrializado.
Sendo o Pacífico ao redor de Fiji extremamente piscoso, é natural que a pesca seja a principal fonte da economia fijiana, com inúmeros métodos de captura. Esses métodos variam desde embarcações rudimentares, como jangadas ou a táquia, barca fijiana dos primeiros habitantes, até as mais modernas. Um sistema de pesca antiquíssimo e particularmente pitoresco, conhecido como javiravo, é uma batida de pesca praticada por toda a aldeia em determinadas ocasiões. No dia anterior ao Yaviravu, as mulheres da aldeia confeccionam uma longuíssima e sólida rede, utilizando ervas laboriosamente entrelaçadas. Pouco antes da maré baixa, homens da aldeia formam um círculo na água enquanto a rede é levada à barreira de coral que cerca a ilha. Os pescadores se posicionam em pontos estratégicos para manter a rede firme. Quando a maré começa a baixar, todos avançam juntos, fazendo com que o círculo formado por ela se restrinja cada vez mais. Centenas e centenas de peixes se adensam instintivamente para o centro, permanecendo inevitavelmente presos dentro do círculo formado pelos homens. A melhor parte do pescado é sempre dividida entre os moradores da aldeia. O restante vai ao mercado da aldeia maior, sendo vendido principalmente a operadores turísticos de grandes redes de hotéis e restaurantes nas cidades. Esta é uma das raras ocasiões em que os habitantes das aldeias fijianas recebem dinheiro em troca de seus produtos, pois normalmente o comércio e os serviços são regulados pela troca em natureza. Um dos legados mais visíveis do antigo modo de vida em que o dinheiro não era nem valor nem medida.
A economia das aldeias de Fiji é fundamentalmente comunitária. Cada membro é obrigado a contribuir para o bem-estar da comunidade e a prestar seu trabalho em benefício de todos, especialmente dos mais vulneráveis, desde a colheita de frutas e cocos até a educação das crianças e a construção das casas. As colheitas são igualmente divididas entre os habitantes das aldeias, que possuem em propriedade individual apenas pequenos terrenos adjacentes às habitações, sendo proprietários em comum de todo o restante das terras. Para ocidentais, isso evoca o fascínio de utopias socialistas do século XVIII. No entanto, o mais extraordinário de tudo, a ponto de nos fazer lembrar Charles Fourier, é a persistência de um costume chamado kerikeri, que serve de base para o comportamento social das comunidades insulares. O kerikeri consiste no direito de cada um pedir emprestado, sem obrigação de restituição, aquilo de que necessita. Disso decorre a possibilidade de qualquer um possuir, sem problemas legais, um bem de propriedade de outra pessoa. Este código de conduta estende-se também à hospitalidade, que deve ser gratuita para qualquer viajante, e ao sustento e à educação, que devem ser responsabilidade de toda a comunidade, da criança que ficar órfã. Nestas terras, o inverno é desconhecido. Os vegetais e as frutas, tudo nasce espontaneamente e em grande quantidade. A agricultura não exige, portanto, grande esforço ou cuidados especiais, com exceção da cana-de-açúcar, cultivada e processada principalmente pelos indígenas, e da árvore da pimenta, cujas raízes são o principal ingrediente da bebida sagrada fijiana. A yangonas. A preparação da yangona constitui um verdadeiro rito, o sebu-sebu, celebrado em todas as circunstâncias alegres ou tristes, segundo um cerimonial solene e rigoroso. A complexa cerimônia inclui alguns oficiantes, o preparador de yangona, que amassa as raízes na água fria, e seu assistente, após benzer o líquido com ramos de hibisco, faz a água escorrer lentamente na tanoa, uma tigela de madeira de formato particular, através de um longo bambu perfurado. Mantara koto na ako na ba mo? Finalmente, o portador da taça oferecerá a bebida aos participantes. Cantos, palmas ritmadas, fórmulas mágico-religiosas e invocações à humana. A força mágica que dá coragem e sorte a quem a possui. Acompanham toda a cerimônia para conferir-lhe uma eficácia escaramântica cada vez maior contra os espíritos do mal. Verdadeiras obsessões dos povos do Pacífico. Na verdade, a yangona, o maior agente exorcizante de tais espíritos, é inodora, não alcoólica e possui um leve sabor de terra. Bebida em grande quantidade, provoca uma ação anestésica cada vez mais forte, até
até a paralisia total com duração de algumas horas, durante as quais o bebedor dorme um sono pesado e sem sonhos, muito semelhante à morte. O Cebu Cebu, um rito antigo e uma celebração que nestas Ilhas Verdes é como a própria vida, parte integrante de tudo. O Oceano Pacífico é um mundo de desertos de água, violados ocasionalmente pelo afloramento de terras, as terras do oceano. Grande parte das ilhas do Pacífico é de origem coralina e caracterizada pela presença, ao redor de cada uma delas, de um recife ou barreira de corais. As Ilhas Fiji, 800 ilhas das quais apenas 300 são habitadas, na encruzilhada entre a Polinésia e a Melanésia. São atravessadas na altura da ilha de Taveuni pela linha internacional da data, formada pelo meridiano de 180 graus, a 12 horas de distância do meridiano de Greenwich. À meia-noite e um segundo, na linha convencional, a pessoa já teria um pé no dia novo. No mesmo dia, uma pessoa pode estar morrendo uma hora depois, assim como, ao longo da mesma linha, pode se encontrar em meses, anos ou até séculos diferentes. Ainda inexistentes nos mapas geográficos do mundo conhecido até 2 séculos atrás. As Fiji foram descritas como um dos paraísos terrestres pelo capitão Cook, que nelas desembarcou pela primeira vez em 1779. As ilhas, imersas em um mar de 1000 cores com todas as nuances de azul e verde, revelam fundos de águas calmas e transparentes, apenas agitados por discretos cardumes de peixes. Tudo isso inspirou, nos primeiros descobridores, um senso de nova felicidade, o de viver em contato com a natureza, resgatados da tirania do tempo e da brevidade dos espaços, típicos do modo de vida ocidental. Ignaro dell'invenzione della scrittura fino a 100 anni. Os fijianos transmitiram oralmente sua história, de pai para filho, usando genealogias recitadas e cantadas. Uma antiga lenda, que chegou até os nossos dias, conta como as ilhas foram povoadas. Tantas milhares de anos atrás, Dengay, a grande serpente, vivia tranquilamente nos vales, nos bosques e lagoas da ilha de Viti Levu, repletos de flores perfumadas. Seus companheiros eram as rãs de Otagno e, acima de tudo, Turcacara, o falcão. Dengay procurou seu amigo incansavelmente. Ao encontrá-lo construindo um ninho, o falcão o ignorou. Dengay, então, entendeu que o amigo havia encontrado uma companheira e perdido o afeto por ele.
Por ciúmes, Dengue roubou ovos do ninho e levou ao Tagno para chocar. Após algumas semanas, as cascas se romperam e apareceram 2 minúsculos bebês. Dengue os criou e os nutriu, e quando cresceram, permitiu-lhes que se unissem e tivessem outros filhos, e assim por diante até criar a população das Ilhas Fiji. Oltre alla leggenda, poco sappiamo sulle misteriose migrazioni che portarono al popolo. Estas ilhas do oceano, que no alvorecer da história pareciam completamente desertas, ainda deixam sem resposta as perguntas dos estudiosos sobre como os primeiros habitantes conseguiram alcançá-las em minúsculas embarcações, desafiando as grandes armadilhas do oceano. Populações de Tanganyika cruzaram a Indonésia e, em época imprecisa, aportaram em Viti Levu. Espalharam-se pela ilha, onde os primeiros missionários também chegaram. É singular como os fijianos ergueram, em memória do evento, um monumento que une a cruz, símbolo do cristianismo, com a clava de guerra, um símbolo pagão. Acompanhados pelo ministro do Trabalho, tivemos a excepcional possibilidade de visitar a ilha de Bau com nossas câmeras. Antiga sede do reino mais importante de Fiji, esta ilha é hoje sagrada e, por isso, totalmente excluída do turismo. Lá, um grande mausoléu é construído para Takumbau, o último rei canibal das Fiji. Desde longe, a ilha parece sombria e fascinante, densa em sinistros testemunhos de uma era de guerras tribais e antigos rituais antropofágicos. A verdadeira história escrita de Fiji começa em 1879, ano em que o comandante William Blight foi forçado a desembarcar nessas ilhas, após o motim do navio que ele comandava, o Bounty. Blight forneceu as primeiras informações sobre a vida dessas populações. Naquela época, 6 chefes tribais reinavam em Fiji. O líder de Bau era o mais poderoso. Havia guerras contínuas entre os grupos tribais e a vida social dos habitantes era baseada em usos e costumes cruéis. Por exemplo, as viúvas eram estranguladas e enterradas com seus maridos falecidos. Para construir um templo como este, hoje adaptado como igreja cristã, eram erguidas 4 grandes colunas de madeira, e em suas bases, 12 jovens eram colocados vivos em covas, abraçados uns aos outros e aos próprios pilares, para que sustentassem o edifício eternamente. E as vítimas se submetiam voluntariamente a esse fim terrível, pois era concebido como um sacrifício humano de origem sagrada. A origem do sacrifício humano advinha da crença de que o sangue continha humana a força vital mágica, cuja oferta aos deuses era o gesto litúrgico mais propiciatório. Ao sacrifício seguia-se o pacto canibalístico, como mostram estas fotos autênticas da época, com o objetivo, acreditava-se, de se apropriar das energias vitais da vítima.
Qualquer um poderia ser objeto de sacrifício, seja o inimigo morto em guerra, seja um habitante da aldeia em determinadas ocasiões. Os condenados, depois de amarrados a um poste e envoltos em folhas de taro, eram enterrados e cozidos, como ainda hoje se faz com os alimentos, e os corpos assim preparados eram chamados de longos porcos. Apenas os inimigos mais odiados eram cozidos vivos. Os demais eram misericordiosamente mortos antes do cozimento, com uma clava construída para tirar a vida instantaneamente. O sacrifício ocorria nestes cepos, como nos mostra o ministro figiano, que ainda carregam o sinistro sinal das inúmeras cabeças que neles foram apoiadas para o extremo sacrifício. É peculiar e um tanto arrepiante que os figianos tenham escolhido, para a pia batismal da igreja de Mbau, um desses blocos sacrificiais. Frequentemente, o rei assistia ao rito de sangue a quem cabia por direito a parte considerada mais requintada, o cérebro. Trono de pedra para o rei sentar na cerimônia sacrificial. A Buri, habitação típica figiana do rei Takumbau, é hoje a residência do governador-geral das Ilhas Fiji, Sir George Takumbau, neto do mítico rei. Takumbau foi um guerreiro feroz e um antropófago convicto. E é uma história autêntica, ocorrida em 1848, para celebrar uma grande batalha vencida. Ele convidou os chefes das aldeias aliadas à sua Buri para oferecer-lhes 260 jovens da aldeia em um gigantesco banquete. Angustiado pelas guerras com Tonga e influenciado por canhões, ele buscou uma nova abordagem. Diante das crescentes ameaças de navios holandeses e ingleses, ele buscou e obteve a proteção britânica, assinando nessas salas, em 1878, a cessão de Fiji à coroa britânica. Após isso, ele e sua esposa abraçaram a nova religião cristã, contribuindo imensamente para a transformação e moralização dos costumes dos nativos, que hoje são um povo pacífico, alegre e hospitaleiro. A economia das Ilhas Fiji, embora ainda pouco conhecida, é fundamentada principalmente no turismo, cujos rendimentos são suficientes para equilibrar a balança de pagamentos do país. Os fluxos turísticos mais importantes provêm naturalmente das vizinhas Nova Zelândia e Austrália, como se vê neste numeroso contingente de visitantes sorridentes, recebidos no momento do desembarque pela alegre, mas muito solene,
Banda da Polícia Fijiana. Como era inevitável, o crescimento do turismo e os contatos e confrontos cada vez mais frequentes com os visitantes produziram, por um fenômeno natural de imitação, uma adaptação progressiva da sociedade insular ao modelo ocidental e a consequente perda da identidade tradicional. Junto com o turismo e a chegada de novos bens, as ilhas Fiji gradualmente começaram a importar novas moléstias, como a gripe e a sífilis, e pragas antes desconhecidas, como a do alcoolismo. O colapso demográfico e cultural da sociedade fijiana deu origem a duas realidades distintas em Fiji, uma onde ainda se preserva a antiga tradição e outra, urbanas, marcada pelos tráficos comerciais e pela nova realidade colonial. O maior centro do Pacífico depois de Honolulu, Suva é o principal porto de Fiji e também a sua capital. Suva, com aproximadamente 80 mil habitantes, é o único centro burocrático, comercial e cultural do arquipélago. Suva é a expressão mais sintomática e singular da aspiração dos fijianos ao progresso e a um estilo de vida moderno que permite a acumulação de novos bens e riquezas. Mesmo que isso exija, em contrapartida, obrigações morais e esforços produtivos antes desnecessários. Porto Franco e importante centro de mercado livre. Suva é, na prática, uma cidade de lojas elegantes em todos os setores, oferecendo desde os equipamentos fotográficos mais sofisticados até os mais refinados objetos de origem ocidental. A única ausência nesta variada mostra de bens e produtos são os televisores, pois Fiji é o único país da Oceania onde não há estações de televisão, e sua instalação é proibida pelo governo por razões de moralidade, com a firme convicção de que os programas televisivos podem ter efeitos deseducativos sobre os jovens. Nas ruas de Suva, é possível encontrar toda a diversidade étnica que constitui a população de Fiji, onde os indianos predominam, representando nada menos que 50% da população total, compelidos à imigração pelos ingleses no final do século XIX para desenvolver a indústria da cana-de-açúcar. Ignorada pelos nativos, os indianos de hoje controlam toda a rede comercial. Certos grupos se tornaram a parte mais rica da população. Para proteger a autonomia dos fijianos nativos diante de sua iniciativa, o parlamento proibiu a essa nova elite a posse de terras. A terra sempre pertence aos vilarejos locais. Suva é também a sede da mais importante universidade de todo o Pacífico. Fundada em 1967, possui docentes da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos e abrange quase todas as faculdades.
A mais importante e melhor equipada com aparelhos modernos é a de medicina, que possui um instituto de pesquisas e experimentações de alto nível tecnológico. Maioria dos estudantes são indo-fijianos. Na assistência à saúde, muito foi e ainda está sendo feito. Suva tem hospital governamental dos mais equipados do Pacífico. Ao lado do setor de medicina privada, cujas prestações são bastante caras, existe de fato o serviço público de saúde gratuito. As condições higiênicas são, contudo, muito avançadas e por isso não há doenças típicas de países subdesenvolvidos, como o glaucoma e a hanseníase. Estranhamente, no entanto, a doença do tumor, o câncer, está presente mesmo em lugares como estes que, pela salubridade do ambiente e a ausência de todos os possíveis poluentes, poder-se-ia pensar que estariam livres dela. Para as ilhas mais periféricas do arquipélago, existe um serviço de helicópteros disponível em cada vilarejo, para o transporte mais urgente de pacientes aos hospitais mais próximos ou aos centros médicos das aldeias. A cada 5 vilarejos, ou seja, a cada 6.000 a 7.000 habitantes, há um centro de saúde com um médico, uma enfermeira e uma dotação de medicamentos. Esses médicos têm moradia e alimentação gratuitas. Eles ganham pouco, veem o trabalho como aprendizado e após alguns anos mudam-se para as cidades. Quem poderia acreditar que até mesmo Fiji, estas ilhas que estamos acostumados a imaginar como um paraíso idílico e quase desabitado, tem um problema demográfico. No entanto, a população está crescendo muito, até demais. Para conter a explosão demográfica, um programa de planejamento familiar foi lançado, baseado na informação e na difusão de métodos contraceptivos. Aleluia, 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 mana. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Suva é possível tratar e curar também com métodos pertencentes ao antigo esoterismo. E mesmo na oração cristã, busca-se integrar sempre as antigas magias. De fato, a invocação a mana, a misteriosa e pagã força vital, unida à cristã do Aleluia, por parte de um sacerdote da Igreja Separatista dos Pobres e Curadores de Suva, nos coloca novamente diante do sincretismo difundido que permeia todos os movimentos espirituais do oceano. Nas Fiji, portanto, confia-se também no sobrenatural, onde a medicina e os homens não conseguem chegar, com a diferença de que o sobrenatural aqui é constituído por uma mescla normal e híbrida entre magia e religião. Entre esoterismo supersticioso, o espiritualismo se manifesta na luta contra as forças obscuras do mar, no amor a Deus e na oração.
A imposição de mãos do sacerdote sobre a cabeça dos doentes, com a invocação a Cristo, recorda ritos passados e, sobretudo, a figura do xamã, o verdadeiro curandeiro do mundo polinésio. Na era pré-cristã, os sacerdotes constituíam uma casta privilegiada. A eles cabiam os sacrifícios, e somente eles podiam, em transe, entrar em contato com os deuses para receber ordens e conselhos. Hoje, os membros da antiga classe sacerdotal dedicam-se a movimentos proféticos salvíficos, como o de Suva, que acolhe numerosos seguidores e se baseia no desconforto da população indígena perante o contato com a civilização ocidental. Os nativos ainda sofrem de um complexo de inferioridade em relação aos brancos, invejando suas tecnologias, bens e a cor da pele, e até mesmo o novo Deus que foram induzidos a adorar é branco. Eles buscam superar complexos, integrando o cristianismo aos cultos originais. Até mesmo na Eucaristia, a hóstia é substituída por arroz cozido imerso no leite. O arroz, assim como em toda a área asiática, é símbolo de vida, pois o corpo humano cresce a partir do seu alimento. Nas Ilhas Fiji, o tempo da magia e dos encantamentos ainda não desapareceu, e o ser humano ainda se dedica aos jogos extraordinários do mistério e do incognoscível. Na ilha de Benga, em raras ocasiões, pode-se assistir a um rito excepcional no qual os nativos caminham sobre pedras incandescentes. Somente homens da tribo Sawa realizam essa difícil tarefa há séculos. 6 horas antes da cerimônia, que é sempre noturna, os habitantes mais experientes da aldeia colocam grandes pedras de rio sobre uma alta pilha de lenha. Enquanto isso, os homens escolhidos são isolados em uma cabana, sem álcool e contato feminino. Este isolamento visa evitar terríveis consequências, pois, no meio da noite, eles deverão enfrentar a terrível prova que servirá como demonstração de coragem para derrotar demônios e espíritos malignos. Em seguida, Betty, o sacerdote, acenderá a pira para tornar pedras incandescentes. À noite, o sol espalha sua última luz no oceano, pintando o céu de madrepérola. Neste momento, os espíritos malignos começam a vagar, segundo essa profunda crença supersticiosa que o cristianismo não conseguiu suplantar. Em cada aldeia, o homem mais velho exorta as crianças a voltarem para suas casas, pois o temor da alma suspensa na última luz as faz aguardar o mal que encontra seu caminho na escuridão.
E assim cantam ao entardecer as mulheres da ilha de Candavu. Luas sobre luas, Taimai, minha noiva me espera na ilha distante. Vejo a sua lâmpada brilhar na sua bancada, na espera do dia. Agora o céu é um longo prado negro, ladeado pelos manguezais. O silêncio é inquietante e sem luz. E para regressar, meu remo desliza pelo caminho líquido. É noite avançada e os indígenas de Benga iniciam a preparação da cerimônia dos caminhantes sobre pedras incandescentes. Em breve, quando as línguas de fogo e as faíscas se acalmarem sob as grandes pedras, os eleitos iniciarão com simplicidade e coragem a sua batalha contra o demônio. Obrigado a todos. Em conclusão desta primeira etapa da nossa viagem pelas Ilhas Fiji, podemos talvez registrar algumas impressões. Há pouco mais de 100 anos, o Ocidente descobriu Fiji, mas Fiji também descobriu o Ocidente, conhecendo suas propostas de civilização acelerada e superficial, com todos os problemas e angústias inerentes. Desejosos de preservar sua relação vital com a natureza e sua própria identidade, os fijianos se apegam aos seus valores primordiais. Lá onde começa o dia, talvez comece também para nós o tempo de regressar.